Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um Rotina Literária do Falas Literárias. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o texto sobre um capítulo, na verdade, sobre as duas primeiras páginas de um capítulo que eu li do Mito de Sísifo. Para quem não sabe, ou para quem está vendo esse vídeo como primeiro vídeo, este canal ele tem o objetivo de mostrar a minha rotina literária de leituras, né, e processos de escrita, porque eu estou fazendo uma pesquisa, que eu espero que seja uma pesquisa profícua, aprofundada, para desenvolver uma personagem para uma novela que terá como inspiração maior a obra de Dostoiévski, O Homem do Subsolo. No caso, a minha personagem será a Mulher do Subsolo. Para isso, eu estou escavando, fazendo, né, pesquisas aí arqueológicas para ter inspirações e insights e encontrar a minha voz para escrever a minha novelinha. Bom, no momento, eu já falei aqui em vídeos anteriores, eu acho, nos 2 vídeos anteriores, que essa pesquisa, quando você vai começar um trabalho de escrita, pelo menos no meu caso, ela é bastante caótica. Você não tem uma sequência certinha, lógica, né? Você vai para um lado, depois vai para o outro e vai buscando ali os elementos que você acha que vão te ajudar no seu processo. No momento, eu estou lendo a Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. O vídeo anterior foi sobre um capítulo de A Paixão de GH. Então, no momento, estou lendo a Clarice Lispector, obviamente, porque este livro da Clarice traduz maravilhosamente bem essa grande obra-prima, pequena grande obra-prima, né, que é um livro fino, mas é incrível, e traduz muito bem o fluxo de consciência da personagem GH. E hoje vou falar um pouco mais sobre o filósofo e escritor Albert Camus com o Mito de Sísifo, que eu também peguei para... já falei aqui anteriormente também que quando a gente vai... A literatura, ela é prima irmã da filosofia, né? Então, todas as grandes obras-primas, né, que a gente lê, os clássicos, ou que não sejam clássicos, a literatura contemporânea, de uma forma geral, a literatura, ela sempre vai estar vinculada de alguma maneira à filosofia, né, gente? Então, eu comecei a pesquisar alguns autores do existencialismo, porque Dostoiévski inspirou muitos dos autores existencialistas, ou, no caso, o Camus, ele negou o existencialismo, mas ele desenvolveu a sua teoria do absurdismo. E tanto é verdade que Dostoiévski inspirou os ditos autores existencialistas, e no caso Camus, absurdista, que eu dando uma folhada aqui no Mito de Sísifo, não no capítulo que eu vou falar hoje, mas no capítulo posterior, que é O Homem Absurdo, nós temos aqui uma epígrafezinha, né, do Homem Absurdo, em que ele cita uma frase do livro Os Demônios, de Dostoiévski. Então, ele coloca ali, né, se Stavrogin, que é o personagem principal do romance de Dostoiévski, Os Demônios, se Stavrogin, desculpa, acredita, ele não acredita que acredita. Se ele não acredita, não acredita que não acredita. Dostoiévski
Os Possessos, que na tradução da editora 34, Os Demônios. Então, por isso que eu peguei o Camus, né? Também pesquisei um pouquinho o Sartre, mas eu tô mais focada aqui no Camus para fazer para me inspirar, né, gente, para minha novelinha. E hoje eu comecei assistindo uma aula aqui no YouTube do professor Matheus Salvatore, que está dando um curso justamente deste livro, O Mito de Sísifo. Ele está indo de capítulo em capítulo, bem devagar. E hoje eu assisti só um pedacinho, não assisti toda a aula ainda. Mas o pedacinho que eu assisti, eu aproveitei e li também este pedaço. Li menos do que o que eu vi, né? Mas li um pedaço do capítulo, então, A Liberdade Absurda. E aí, vou falar para vocês as minhas impressões desse capítulo. Lembrando que os capítulos 1, 2 e 3 eu já li, mas eu já esqueci o que eu li. Ou seja, vou ter que ler de novo, né, gente? Porque aqui eu não estou para dar aula de nada, nem para fazer grandes interpretações, eu estou aqui para falar das minhas impressões e das relações que essa pesquisa que eu tenho feito, como elas vão interferir, ajudar a escrever a minha própria novela. Tá? O objetivo aqui não é dar aula, não é fazer grandes interpretações, mas sim falar sobre o que eu estou lendo, a percepção que tive e como isso pode me ajudar neste projeto da novela. Então, no capítulo A Liberdade Absurda, o Camus, ele volta com a ideia, volta porque isso foi desenvolvido nos 3 primeiros capítulos. Então, ele volta com a ideia de reforçar o nosso desejo de unidade. O que seria esse desejo de unidade, né? Essa exigência de clareza e coesão seria a nossa necessidade como seres que pensam, como seres racionais, como seres que têm consciência, de obtermos respostas para as coisas da vida. Respostas, não o que você vai comer hoje, né, gente? Respostas sobre o sentido da vida, sobre o sentido da existência. Respostas essas que, segundo o Camus e todos os outros, né, o mundo não nos dá. Então, ele diz, né, o que eu toco, o que me resiste, eis o que compreendo. E estas duas certezas, o que eu toco e o que me resiste, meu apetite pelo absoluto e pela unidade e a irredutibilidade deste mundo a um princípio racional e razoável, sei também que não posso conciliá-las. Ou seja, não há como conciliar essa ideia de entender o absoluto, de entender a existência humana, de entender o universo, com a resposta que este próprio mundo e universo nos dá. Não há como conciliar as duas coisas. É impossível. Aí ele continua, né? E diz que o que constitui o fundo deste conflito, desse confronto entre aquilo que nós desejamos saber e o mundo que não nos responde a esse desejo de saber, né? Então, o que constitui o fundo do conflito, da fratura entre o mundo e o meu espírito, se não a consciência que tenho dela. Ou seja, ele chama esse encontro, né, do que eu desejo saber com o encontro daquilo que o mundo me dá, que é não saber nem resposta para nada. Aí, nesse encontro, há o absurdo e há a fratura. Eu acho muito legal essa palavra, porque é de fato uma fratura nessa situação que não há uma resposta, né? O mundo não nos dá uma resposta para as nossas
as nossas dúvidas existenciais. Nós não temos resposta, então nós temos uma fratura quando nos damos conta disso. E aí ele diz, né, que essa fratura, assim então, se quero sustentá-lo, deve ser por meio de uma consciência perpétua, sempre renovada e sempre tensa. Ou seja, ele diz que se eu quero viver nesse mundo fraturado, em que há essa consciência do absurdo, que é eu querer respostas e não ter as respostas, é nesta tensão em que é nesta tensão que a vida se apresenta. É nesse momento. Ainda nesse momento, o espírito pode abandonar a estrada árida e ressecada do esforço lúcido que desemboca agora na vida cotidiana. Ele vai usar muitas as frases são muito poéticas até, né, gente? Então, o Camus, ele ganhou o prêmio Nobel, ele é um escritor, assim, maravilhoso, e ele usa de muitas metáforas. O texto é muito bonito ler o texto do Camus, e aqui já, todo o texto que neste momento eu estou lendo, eu me inspiro também na forma como as coisas são escritas, né? E o Camus, ele tem uma linguagem muito, assim, poética até, muito bonita, porque ele constrói metáforas muito eficientes, muito bacanas. E às vezes, uma boa metáfora fala muito mais do que você ficar explicando. Bom, aí ele diz, né? Esse inferno do presente é finalmente o seu reino, ou seja, a gente não tem, como se a gente não tivesse nem futuro, é o que eu tô entendendo, tá, gente? São as minhas impressões. A gente não tem nem futuro e a gente não tem passado, a gente tem o inferno do presente. Mas por que que é um inferno, né? O inferno é o reino do presente. Olha que bonita essa frase. O inferno é o reino do presente. Então, assim, a gente reina no presente, mas esse presente é uma espécie de inferno, porque nós estamos vivendo o absurdo, nós estamos vivendo uma contradição entre aquilo que desejamos saber e aquilo que o mundo não nos dá. E aí ele segue: vamos morrer, escapar pelo salto, reconstruir uma casa de ideias e de formas à nossa medida? Ou pelo contrário, vamos... Aí ele pergunta: sabendo disso, que nós não temos respostas para as perguntas primordiais, vamos morrer? Ou seja, vamos nos, né, terminar com tudo? Vamos escapar pelo salto, reconstruindo uma casa de ideias e de formas à nossa medida? E aí, quando ele fala que é escapar pelo salto, é o capítulo anterior, tá, gente? Que é o salto filosófico, em que ele faz a crítica das pessoas que veem como saída ou a saída metafísica para o além, né? Para o que é uma saída metafísica, uma saída religiosa, uma saída que atribui a seres que não temos ciência se de fato existe, né? Entidade que não existe, ou a gente atribui a uma explicação religiosa, metafísica, damos esse salto filosófico como resolução do problema, ou então, como ele disse aqui, reconstruir uma casa de ideias e de formas à nossa medida, ou seja, ir pela razão, pelas ideias, tentar dar uma explicação dar esse salto filosófico através da razão. E não, ele diz que não. Pelo contrário, vamos manter a aposta dilacerante e maravilhosa, ou pelo contrário, vamos fazer isso, ou vamos, né, acabar com tudo, ou vamos dar o salto filosófico, que ele chama de suicídio filosófico, aquela, né,
filosófico, ou, pelo contrário, vamos manter uma aposta dilacerante e maravilhosa do absurdo. Então, ele nos convida, neste momento, a não optar nem pela primeira opção de acabar com tudo e nem pela segunda opção de dar o salto filosófico, que ele diz que não adianta. Ele diz que a gente deve, sim, apostar nessa dilacerante e maravilhosa ideia do absurdo, né? Aí ele diz: façamos um último esforço a esse respeito e vejamos todas as nossas consequências. O corpo, a ternura, a criação, a ação, a nobreza humana retomarão então o seu lugar neste mundo insensato. O homem finalmente reencontrará aí o vinho do absurdo e o pão da indiferença com o que nutre a sua grandeza. Então, a gente pode ver que a linguagem é muito poética em muitos momentos, né? E nos faz refletir bastante. Aqui não está em questão exatamente a gente ficar colocando em xeque, ou pelo menos para mim, o que eu estou refletindo, porque é para isso que eu estou aqui neste canal, para contar para vocês no meu reality show de leituras como é que eu reflito em relação aos textos que eu estou lendo e como eles podem me ajudar a escrever. Então, quando eu leio esta proposta do Camus, me vem várias coisas na cabeça. E uma delas é que pensar a forma da escrita também. Porque o que ele está dizendo aqui com a sua teoria do absurdo, outros autores, outros filósofos já disseram. Então, sei lá, vamos pegar, por exemplo, Nietzsche, e assim falou Zaratustra. Outro texto que é belíssimo, lindíssimo, muito bem escrito pelo grande filósofo Nietzsche e que fala mais ou menos a mesma coisa. E que diz da mesma forma que os seres humanos não devem se apegar a uma saída metafísica, não deve se apegar a uma saída ideológica, que seja, né? E só que daí Nietzsche escreve de forma muito diferente do Camus. E aí cada um tem a sua beleza. E depois, nessas minhas pesquisas, eu quero também pegar o texto do Nietzsche, o Zaratustra, porque é um texto lindíssimo, gente, cheio de metáforas, cheio de alegorias, cheio, pulam alegorias. E a gente vê que, então, vários filósofos falam dessa mesma situação, que é como você encarar a vida sem os saltos filosóficos, digamos assim. Então, isso me faz refletir no meu processo de escrita, no processo da minha narradora, que eu estou construindo, esta mulher, que é uma mulher do subsolo, ou seja, uma mulher que contesta o que ela vê no mundo, que contesta o que ela... que tem um grau de frustração muito grande com a sua própria existência e com a existência dos outros, no sentido que o outro para ela é ameaçador. Então a narradora, ela se sente ameaçada pelo outro, porque ela tem inveja do outro, porque ela tem raiva do outro, porque ela tem... o outro é o mundo. Ou alguns outros específicos. Isso eu ainda não tenho na minha mente exatamente como isso vai ser desenvolvido. Às vezes, só quando a gente começa a escrever é que a gente consegue ver e que direção essa personagem vai tomar. E uma aversão a ela mesma. A personagem tem uma aversão a ela mesma, porque se ela tivesse uma autoestima, um contentamento com a sua própria vivência, com a sua existência, ela não seria uma personagem tão frustrada. Então, tem alguns elementos aí iniciais, né, da formação dessa personagem. E, mas por que você quer escrever de uma personagem frustrada? Bom, gente, porque é isso que me interessa escrever ficcionalmente, tá bom? É a minha pesquisa, porque eu gosto muitíssimo
dessas duas obrinhas aqui, é a mesma, né? Mas são com traduções diferentes. Essa é do Rubens Figueiredo e essa é da Todavia, do Irineu Franco Perpétuo como tradutor, e essa aqui é da editora 34. Então, Memórias do Subsolo é, de fato, um dos livros de Dostoiévski que eu amo de paixão. Então, por isso eu me inspiro para escrever uma, só que aí no caso é uma mulher contemporânea, no hoje é uma mulher, é uma mulher e não um homem. Então, acho que toda essa pesquisa que eu tô fazendo tá sendo, assim, muito, muito interessante. As ideias vão vindo, vão pulando, no momento, eu tô mais lendo e conversando aqui com vocês, porque essa conversa faz com que eu internalize mais aquilo que eu estou lendo, reflita mais. Não existe um roteiro pronto aqui, eu vou conversando com vocês, falando de sensações e tá tudo certo. Depois, numa fase subsequente, aí sim começarão as anotações na releitura, né, gente? Porque todo este processo precisa ter leituras e releituras e reflexões. Pelo menos para mim é assim que eu vejo a forma com que eu vá conseguir ter mais segurança e mais alegria para escrever essa novela, né? A alegria acho que consiste em a gente estar cheio de ideias na cabeça, só que a gente não inventa roda, então a gente lê as ideias dos outros para nos nutrirmos aí e podermos desenvolver as nossas próprias ideias. Bom, então hoje o capítulo que eu li foi o começo do... eu esqueci de falar o nome do capítulo, né? Eu acho que eu não falei. A Liberdade Absurda, eu já fui direto pro outro. Então, hoje, essa conversa que eu tive aqui com vocês, ela diz respeito a o capítulo 4 do livro O Mito de Sísifo, A Liberdade Absurda. É isso, gente. Então, até amanhã. Espero que eu consiga, na medida do possível, manter um ritmo de um vídeo por dia aqui para o YouTube. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal. E eu esqueci, eu deveria ter falado isso no começo, mas eu esqueci. Mas tá tudo certo. Tchau, tchau, até a próxima.